Glória a Deus, louvado seja Deus. Você está bem? Está bem, irmão? Quem assistiu Amanda quinta-feira aqui? Amém? Que bênção, né? Glória a Deus. Como eu fui edificado quinta-feira por essa ministra. Sabe, o Espírito ele tem tocado em uma nota contínua. Nós vamos meio que continuar aquilo que o Espírito Santo começou com a Amanda. Amém? Eu acho lindo isso na Bíblia, né? Na Bíblia a gente vê o Espírito Santo usando pessoas diferentes para trazer uma mensagem única, que é a palavra de Deus. E quinta-feira eu pude ver o início daquilo que eu estava proposto a ministrar essa noite, através dessa ministra que eu honro tanto a vida dela, e nós fomos grandemente edificados, amém? No culto de oração, na terça-feira, a gente também tocou um pouquinho naquilo que nós vamos falar hoje aqui. E eu orava no culto de oração quando o Senhor me bradou o tema para essa noite. Eu não sou muito de tema, vocês me conhecem, quem já me acompanha um pouquinho sabe que eu não sou muito de trazer temas. Mas o Senhor bradou escola de profetas. Amém? E eu acredito que hoje eu até conversei brincando com uma das irmãs, eu disse, é uma escola de uma aula só. Mas eu creio que só em meditar, em ficar exposto à palavra e à unção, para trazer essa ministração essa noite, eu creio que algo cresceu em mim, algo avançou dentro de mim. E eu estou fazendo essa introdução aqui, para não deixar de ser, né? Porque nós somos verbianos, nós gostamos de explicar aquilo que estamos fazendo. Mas também para você gerar expectativa mesmo e ficar conectado, amém? Com aquilo que Deus vai falar essa noite. Eu creio que é uma voz de Deus falando ao nosso coração essa noite. Porque ela está falando ao meu, eu creio que também está falando ao seu. E eu creio que além disso, além da voz de Deus estar falando ao nosso coração, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, sobre como ouvir essa voz. Eu gosto muito do testemunho do nosso pastor Luciano Subirá. Ele fala que ele conta esse testemunho quando ele estava ministrando. Existe uma ministração dele, como ser guiado pelo Espírito, está no YouTube, você pode assistir, uma grande bênção, será edificado. E ele fala que um irmão chegou para ele e disse, pastor, eu acredito que Deus fala, mas eu devo ser surdo, porque ele disse que não ouvia a voz de Deus. E o pastor Luciano Subirá começa a citar alguns detalhes, algumas coisas que me ajudaram na compreensão da voz de Deus. Amém? E eu creio que isso também será bênção para nós. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Diz assim. Amém. Glória a Deus. Bem, eu queria só pedir para zerar o som. Tem como, por favor? Olha, profeta pedindo para ficar só a voz dele, pode ter certeza, a direção, viu? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, diga espírito, diga como quem almoçou hoje, diga espírito, em vosso espírito, e alma, diga alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? No livro de Hebreus também, capítulo 4, a gente vai ler um pouquinho as escrituras hoje, afinal de contas essa é a palavra que nos liberta, aleluia, essa é a voz de Deus falando conosco. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, aleluia, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Nós começamos a falar isso, como eu falei na terça-feira, essa consciência de ser espiritual que somos, de sermos um espírito. Sabe, irmãos, é tão tranquilo para a gente. Ô rapaz, você sentou aqui na frente, eu vou mexer com tu. É tão tranquilo, 70 vezes 7, eu vou gastar um bocado só agora de noite. É tão tranquilo a gente olhar para esse rapaz bonito e enxergar tudo que está diante dos nossos olhos. Mas assim, o que você está vendo com os seus olhos é o corpo do meu irmão. É
o seu envelope, a sua casa. Amém? Só que algo mantém esse corpo em pé. Nessa divisão, eu gosto muito em Tessalonicenses, quando Paulo fala corpo, alma e espírito, que mostra claramente essas três dimensões humanas. É muito simples separar o corpo das outras dimensões. Porque o corpo é a parte visível. Eu estou apertando a mão dele aqui muito forte, eu estou tocando nele, judiando, aproveitando para judiar um pouquinho e constranger meu irmão. Obrigado, meu irmão. Pode sentar um pouquinho, pego já você de novo. E essa parte visível é a parte carnal, natural, a parte física é muito fácil de discernir. Só que há algo que nos mantém em pé, algo que nos dá vida, e esse algo é o Espírito. Não me chame de esquisito, mas um dia a gente conversando, eu e o pastor Jacques falando sobre pastores ministrar em casamento, eu disse, rapaz, pode me convocar para os velórios. Aí, ele olhou para mim assim, disse, porque eu sou igual o proverbista, né? Lá em Eclesiastes, a Bíblia fala sobre o fim das coisas, né? Naquele momento, diante da morte, ali é uma certeza em que as pessoas estão com o coração aberto e conscientes de uma nova estação. E é muito bom evangelizar assim. É muito bom naquele momento evangelizar. E diante de uma pessoa morta, você vê claramente essa diferença, essa necessidade em que o corpo precisa do espírito, e que aquele verdadeiro eu não está ali. Você vai ver um corpo de uma pessoa, ela está ali fisicamente, muitas vezes intacto, suas mãos, o seu rosto, os seus olhos, está ali, todo o seu corpo perfeitamente, mas totalmente inanimado. Você pode tocar, as pessoas tocam, as pessoas abraçam, as pessoas beijam. Às vezes, diante daquele corpo, dizem as palavras que queriam ter dito antes, mas ali já não há resposta, porque ali, na verdade, está o corpo, está a casa. Então, é muito simples discernir, separar entre corpo e espírito. Mas a palavra diz, a gente acabou de ler em Hebreus, que somente a palavra separa entre espírito e alma. Mas antes da gente falar sobre essa separação, eu quero trazer essa consciência que você é um espírito. Amém? Você é essa tricotomia, essas três naturezas são você, compõem você. Amém? Mas a sua consciência é uma consciência espiritual. Por que você está dizendo isso, Rômulo? Porque muitas vezes nós só conseguimos enxergar e perceber aquilo que vemos, aquilo que tocamos. Só que João 4:24 não diz que Deus é carne. Não diz que Deus é carnal, muito pelo contrário, a Bíblia diz que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Romulo, mas verdade é que o Senhor Jesus se encarnou e se manifestou em carne, é verdade. Mas Deus em sua essência, inclusive o Deus em manifestação em nossa geração, o Deus em manifestação em nosso tempo, que é o Espírito, diga o Espírito Santo, diga o Espírito Santo, está neste lugar, está em mim. Há uma unção dentro de mim, há uma unção sobre mim, amém? Há um Deus em manifestação em nossa geração, há um Deus em manifestação no nosso tempo, e esse Deus é o Espírito Santo, é um Espírito. Ele é um Espírito, e para você se relacionar com o Espírito, você tem que entender que você também é um Espírito. Você tem que ser consciente dessa realidade. Sabe, eu amo ser da fé, mas às vezes a palavra da fé, quando a nossa mente não está ainda plenamente renovada, ela buga a nossa mente. Porque, por exemplo, a palavra diz o que em relação à cura? Você será ou já foi curado? Olha, gente, estou diante de verbo da vida, você será ou já foi curado? A palavra diz, fostes curado, pelas suas pisaduras fostes. Então você entende comigo, concorda comigo, que cura é uma realidade já para nós, que já é nosso. Quem é curado aqui, levanta a mão. Só que às vezes o sintoma discorda disso. Às vezes há uma manifestação de um sintoma que aparece sobre o nosso corpo, e aí eu estou falando com você que está enfrentando algum sintoma, que ele vai falar para você, me diga uma coisa, por que você está declarando o que está escrito na palavra e está dizendo que é curado e eu estou aqui? Por que você está dizendo que é curado e essa dor está aqui? Por que você está dizendo que é curado e esse órgão não está funcionando? Por que você está dizendo que é curado e essa manifestação dessa doença está aqui? Sabe, e esse sintoma quando fala, ele tende a tentar bugar a nossa mente, a nossa compreensão. Mas o Espírito, irmãos, ele entende a palavra e recebe ela como verdadeira. Amém? E há uma manifestação do Espírito que afeta o nosso corpo e a nossa alma. A palavra é uma realidade espiritual. Vamos puxar desde o princípio.
No princípio criou Deus os céus e a... Deus era o que, gente? Espírito, lembra? E o Espírito começou a usar a palavra e tornar as coisas materiais. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja separação de águas e águas, e assim foi. Disse Deus, apareça a porção seca. Um Espírito foi falando a palavra, e essa palavra foi se materializando, foi acontecendo, foi se concretizando. Não é diferente hoje. Você tem que entender que você é um Espírito, que ao pronunciar a palavra, ela vai acontecer. Agora, qual é a distância de uma verdade que está na palavra e essa verdade em manifestação prática em nossa vida? Qual é a distância de Isaías 53 dizendo para mim que eu sou sarado e essa cura de Deus, essa saúde divina operando em minha vida? É revelação, é fé. Percebe isso? Quanto mais você crê, quanto mais você tem revelação da palavra, mais ela é prática para você. Por que a palavra diz uma coisa e minha realidade é outra? O problema não está na palavra, ela continua sendo verdadeira. O problema não está em Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele não mente. Onde está o problema? Em nós, que muitas vezes não cremos ou não temos a determinada revelação. Não vivemos aquilo que está disposto na palavra por não termos a plena revelação. E onde é que cai a ficha, gente? E onde é que chega essa revelação? É no Espírito. Só que muitas vezes não entendemos sequer que temos isso em nós, que somos isso. Então a primeira coisa que eu quero dizer e trazer essa consciência para você, meu querido, você é um Espírito. Diga comigo, eu sou um Espírito. Então como Espírito eu posso me relacionar com outro Espírito. Amém, irmãos? Eu vou usar o exemplo do irmão Reagan, eu vou ser atrevido de usar porque eu achei muito engraçado. Ele falou, é muito difícil para nós como homens se relacionarmos com um boi. Nós não somos boi. Você está lá com um animal, às vezes até você faz a zoadinha do gatinho, mia que nem ele, mas você não é um gato, por mais que alguém já lhe chamou de gatinho ou de gatinho. Entenda, você não tem o vocabulário, a língua dele. Você fisicamente e espiritualmente não é igual a ele. Mas sabe, em João 3, Jesus explicou algo para Nicodemos que resolve tudo. Jesus chegou para Nicodemos, quando Nicodemos chegou com aquela enrolada teológica, enrolando, e Jesus foi direto ao ponto. Mestre, eu sei que o Senhor é mestre, eu sei que você é professor, eu sei que você sabe de tudo. Jesus disse, nasça de novo, meu filho. Você precisa nascer de novo. A mente de Nicodemos parou e disse, como assim? Eu, desse tamanho, vou para o dentro da minha barriga, nem a de Daiane que está com o Liz cabe. Eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus diz, o que é nascido da carne, mas há um nascimento, que é um nascimento, diga, no Espírito. Esse é Espírito. Ele diz, não se admire, Deus disse, é necessário vos nascer de novo. Quando nós nascemos de Deus, e quando é que isso acontece? Quando confessamos Jesus como Senhor, nós nascemos em Deus, e nós somos nascidos espiritualmente, sem passado, sem culpa, sem pecado. Nós nascemos para uma nova vida em Cristo, nós somos feitos novo de novo, Filipe. Tem muita gente chegando diante de Deus e querendo uma nova oportunidade. Quando você disse sim para Jesus, você já teve, meu filho. Viva ela, viva uma vida em novidade de vida. Você foi feito novo de novo. Zerado, novinho em folha. E a cara e a imagem de seu pai. Aquela imagem que Adão tinha quando Deus fez. Criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança. Eu gosto que a Bíblia ratifica. A imagem de Deus o criou. Aquela imagem e semelhança que Adão tinha, agora nós temos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Agora, o que é que precisamos? O que é que a gente precisa ter? Revelação disso. Clareza dessas verdades. Porque na hora que você entende que você é a imagem e semelhança de Deus, você vai ver que você não é fraco. Diga, Deus não é fraco. Você vai olhar para você e vai ver a imagem e semelhança de Deus e vai ver que você não é medroso. Deus não é medroso. Você vai ver que você não é tímido. Deus não é tímido. Sabe, irmãos, um dia eu orando por um certo irmão, já contei isso aqui, mas eu estou com o microfone, eu conto de novo. Deus me fez ver, teve um tempo que a turma começou a trocar a foto do perfil das redes sociais por foto de criança, acho perto do dia das crianças, a foto deles quando eles eram crianças.
E eram bem diferentes. Quem era diferente na infância do que é hoje? Eu era muito, irmão. E as pessoas olhavam assim. Aí o que acontece? Tem gente que é assim, bem atuante nas redes sociais, assim como eu. Estou buscando crescer nisso. E o que aconteceu? O mês acabou, todo mundo mudou a foto. Tinha gente que continuou deixando a foto da infância lá. Sabe? E não atualizou a foto. E quando eu ouvi aquele irmão dar um testemunho falando que ele era tímido, ele tinha fobia social, o Espírito Santo falou diretamente ao meu coração, dizendo: ele não atualizou a foto do perfil dele. Ele já não é nada disso que ele está dizendo. O que você está dizendo? Havia uma realidade anterior, onde você era tímido, onde você era medroso, onde você era limitado, sabe? Atualize a sua versão, atualize seu software, porque nascido de novo você é a imagem e semelhança do seu Pai. Tudo você pode mesmo, meu irmão, naquele que te fortalece. Agora você tem que entender que isso é no Espírito. Sabe onde é que começou isso? Quem me conhece está perto de mim, sabe que eu estou meio aprofetaiado, como diria Carlos Júnior. Eu estou numa estação bem aprofetaiada da minha vida. E no momento em que o Senhor estava me liberando uma palavra sobre alguém, onde eu via a visão que esse alguém tinha tido, eu via claramente a visão que ela tinha tido. Essa jovem também profetiza no Senhor. Está aceitando isso, aos pouquinhos está chegando. E no momento em que eu estava conversando com ela, o Senhor me fez ver no Espírito a visão que ela teve, entende? Ela tinha tido uma visão. E o Senhor me fez ver a visão que ela teve. Sabe? E claramente eu pude enxergar com os olhos abertos, mas não eram com meus olhos. Eu pude perceber que não era na minha mente natural. Era em algum lugar em mim, que não era na carne, nem na mente. Sabe aquilo que os profetas dizem? Não, eu não sei como sei, só sei que sei. Por que eu estou falando isso, gente? Porque tem gente querendo encontrar Deus com os sentidos naturais. Sabe, é um espírito. Ah, pastor, mas culto para mim é aquele que eu me arrepio todinho. E é natural. Que bênção. Que os seus sentimentos pelo Espírito têm sido tocados. E se seus sentimentos contribuem com o culto e com a sua adoração, ele é bênção. Mas sabe que você não pode ficar limitado aos seus sentimentos. Porque Deus é um Espírito e Ele trata com o seu Espírito. Com arrupio ou sem arrupio, sem sentir ou não sentindo ou não sentindo. Você é crente e não sente. Você é movido pela fé, não pelo que vê, nem pelo que toca, nem pelo que sente. É no Espírito. São percepções espirituais, são direções espirituais. Eu me lembro que quando eu era criança na fé, criança jovem, eu me converti cedo. E eu orava e eu ficava: Pai, fala comigo. E eu ficava desse jeito, irmão. Estou sendo sincero com você. Eu ficava de joelhos lá naquele meu cantinho de cama. Eu estava agradecendo a Deus porque os anos se passaram. Eu estava de joelho de novo. Eu continuo de joelho. Mas eu estava de joelhos naquele canto meu quarto. Era um quarto coletivo, irmão. Era um quarto de menino tudo junto lá. Não era, Juninho? A gente morava tudo junto e misturado no mesmo quarto. E eu gostava de ser o último a dormir, porque todo mundo dormia e eu ficava lá naquele canto dormindo. Eu não dormia de cama, era numa rede. Mas eu ia lá para um cantinho dobrar o meu joelho. E eu me lembro do momento que eu estava dobrando o meu joelho e falei: Pai, fala comigo. E eu ficava assim, ó. Eu não tinha nem barulho de ar-condicionado, irmão. Não vinha voz nenhuma. O que é que você está falando, Romulo? Você está dizendo: Deus fala comigo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Ele está falando. Ele está falando. Jeremias diz: Deus é um Deus que se oculta. Mas deixa eu dizer uma coisa: um Deus que se oculta não envia o seu Espírito para dentro de você. Há uma voz de Deus dentro de você, Michel. Há uma voz de Deus dentro de você. Há a voz do Espírito dentro. Eu amo o culto com profeta, culto do manto. Todo mundo vai com a expectativa de receber uma palavra. E glória a Deus pelas manifestações dos dons, principalmente os vocálicos. Glória a Deus por isso. Pela palavra de sabedoria, pela palavra do conhecimento. Mas o profeta, ele confirma uma voz que já está dentro de você. Como diria minha ministra Amanda, que eu gosto tanto ministrando sobre isso. Ele chove no molhado, meu filho. Ele diz aquilo que você já sabe. Deus já está falando. Vou dizer de novo: Deus está falando. Você chegou aqui dizendo: por que Deus não fala comigo? Deixa eu trazer uma revelação profunda para você. Ele está falando. Ele não está em silêncio. Você que não está ouvindo. Ou está tentando ouvir Ele pelos ouvidos auditivos.
ou sentir ou percebê-lo pelas suas emoções, mas é pelo Espírito, é a voz de dentro. Amém? Amém, irmão? Vocês entendem que o corpo de Nicolas... Gostou de ficar em pé, eu nem pedi, tá vendo? Vocês entendem que o corpo de Nicolas é a parte visível, mas há um fôlego de vida, há literalmente um ruacho de Deus que criou nele um espírito, que fez dele um espírito. A Bíblia diz que Deus é o Pai dos espíritos, Pai das luzes, oh glória, que entrou dentro desse tabernáculozinho e está fazendo ele em pé. Se esse espírito sair dele, meu irmão, esse corpinho vai ficar aqui bem juntinho, durinho, é que alguém pode até segurar ele, mas em pé ele não fica mais, irmão. Porque o que traz vida é o Espírito. Amém? Tranquilo? Dá para identificar o que é o corpo, o que é o Espírito? Pega já você de novo. Vai lá para 1 Coríntios. Vamos para a Bíblia, crente. Aleluia. Capítulo 14, versículo 14. Então a voz de Deus, você vai ouvir e discerni-la no Espírito. Vou dizer de novo, você vai ouvi-la e discerni-la no Espírito. Pastor, que danado é esse de Espírito? Fica tranquilo, é uma parte de você, é a parte que conecta com Deus. É sua ligação com Deus. Amém? Você vai entender quando o salmista diz que antes que ele fosse formado ele já existia, porque ele foi gerado primeiro no Espírito. Amém? Glória a Deus. Tem uma coisa boa para você, esse Espírito ele não envelhece. E eu orando a Deus, Senhor, me ajuda a explicar o povo sobre Espírito e alma. Aí quinta-feira Deus foi e trouxe a ajuda do céu e da palavra, e hoje continua. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Opa! Você entende isso? Está entendendo o que Paulo está escrevendo para essa igreja? Quando eu oro em espírito, o meu espírito ora bem. E o meu entendimento fica sem fruto. Vamos lá. Meu espírito está orando. Com o auxílio, com a direção do Espírito de Deus. O que é que a minha mente entendeu daquilo que eu orei? Nada. Ela está infrutífera. Enquanto o meu espírito orava, a minha alma pensava o que eu ia falar agora para você, para te explicar sobre o assunto. Está entendendo a diferença entre espírito e alma? Amém? O espírito é o que conecta com Deus. Por que você está dizendo isso, Rômulo? Porque muitas vezes você está crendo para algo. Algo surge no seu espírito e você crê para aquilo. Nós clamamos, Ele é fiel para... Como é que a ministra faz? Para cumprir tudo que me prometeu. Não é assim? Aí no espírito se agarra pela fé. É meu, é meu, é meu. Amém? Você chega lá fora, a circunstância. Que conversa que é seu? Está aqui a conta zerada. Que conversa aí, a alma, irmão. Alguém me disse isso há um tempo atrás e eu concordo. A alma, você sabe, parece aquele menino buchudo que vai para quem está ganhando. Sabe aquele menino sabido? Aquele menino que está no meio da turma. Aí ele fica sabido, deixa eu ver quem é que é o mais forte. Vai ter uma briga, quem é o mais forte? Eu vou ficar do lado desse. Porque apanhar eu não vou. A alma, ela vai pender para a natureza que estiver mais forte em você e fortalecida. Se você estiver espiritualmente fortalecido e na fé, a sua alma vai pender, vai trazer e vai até te ajudar nesses assuntos de fé. Mas se você estiver pendendo para um lado da carne, irmão, misericórdia, essa alma vai ficar pensando tudo negativo. Ela vai te levar para um lugar de incredulidade, melancolia. Você vai ter que puxar ela de volta para a fé. Aí no momento em que você está lá, Ele é fiel, e crendo, e crendo, e crendo, e agarrou aquela promessa pela fé. Aí você diz, eu creio, diga ponto final. Então, me ajuda a ajudar você, diga eu creio. Vamos voltar aqui, diga, meu Deus falou, eu creio, e ponto final. Sabe? Quando Deus fala, você recebe aquela palavra pela fé, e diga, ponto final, acabou. Amém? Quando a circunstância vem, ela gera uma dúvida onde? Na sua alma, na sua mente. E na mente, ela tenta dizer para você que você não está crendo.
Eu gosto quando o irmão Reagan diz que todas as coisas que Deus fez, todas as visões de Deus para ele, todas as promessas que Deus fez para ele, ele creu, recebeu e viveu e pôde confessar no Espírito. A mente dele muitas vezes não entendeu. Deixa eu falar para você que está me ouvindo essa noite, a maioria dos sonhos que Deus te dá, a maioria das visões que Deus te dá, vai ser tão maior do que a sua capacidade natural, até porque foi um Deus que te deu, que a sua mente não será capaz de acompanhar. Você vai ter que recebê-las pelo Espírito. É só aprender com o pastor Edilson. Ele diz que se a visão não lhe confronta, provavelmente não é de Deus, porque Deus lhe puxa sempre para um novo nível. Deus quer sempre você subindo de degrau, 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 estação em estação. Você creu para isso, Deus vai te levar para aquilo. Deus vai estar sempre lhe instigando, lhe estimulando ao crescimento. E isso, Filipe, a nossa mente ainda trabalhada pela palavra, que está sendo construída, sendo renovada pela palavra, Romanos 12, ela buga, ela faz aquele barulhinho que fez agora, pouco antes do culto, pam. Ela trava, aí você tem que voltar para o Espírito e dizer: eu recebo. Eu não sei como vai acontecer, mas eu recebo. É meu, essa realidade é minha. Eu não sei, afinal de contas eu não preciso saber, afinal não sou Deus. Quem vai fazer é o próprio Deus em mim. Não é a minha capacidade nem a minha força, mas é o poder de Deus em operação na minha vida. Amém. É uma realidade no Espírito e do Espírito. E aí Paulo está dizendo: olha, quando eu oro em espírito, o meu espírito ora bem, mas a minha mente fica infrutífera. Por que eu estou dizendo isso para você? Profeta do Senhor, escute. Profeta do Senhor, escute. As direções do Espírito são no Espírito. Sua mente não vai entender isso. Vai lá. Deixa eu mexer com tu agora, é a tua vez. Falei com você 3 vezes, é a conta. Olha, uma direção engraçada. O profeta está entendendo essas coisas. Deus falou comigo no final de culto, acho que ela vai se lembrar disso, é bem engraçado. Vai lá em Amanda, toca no nariz, não basta só fazer, tem que fazer em público, né? Toca no nariz dela. E detalhe, hoje em dia a gente está mais próximo, mas nessa época eu não tinha nem tanto contato com elas. Meu Deus, quer dizer que eu vou tocar no nariz da moça? E a voz dizia: vai lá e toca. E diz: eu estou abrindo os seus sentidos, você vai agora sentir e ouvir no Espírito. Com uma direção clara que Deus me deu. Quando eu tive essa direção, eu já saí procurando a Amanda nesse dia, porque já tinha terminado o culto, a gente vai já falar sobre isso, mas eu já ia procurando a Amanda, para cumprir aquela direção. Mas sabe que nesse caminho de 2 minutos, a mente ficou dizendo o que é que ela vai dizer. O que é que ela vai pegar, pensar. Que história é essa de você, um homem, tocar no nariz de uma moça? A mente ficou, irmão, bugando, amém? Obrigado. Ficou bugando, estou dando um exemplo, mas assim muitas vezes o Espírito já falou ao meu coração: vai lá e fala isso, diz que vai dar certo. A primeira direção que eu tive foi muito interessante. Eu estava no supermercado, na fila do supermercado, e a voz que veio no meu espírito: como é que você sabe que é do seu espírito? Porque eu não estou ficando doido e não nasce pensamento do nada. Deixa eu dar um exemplo. Você está aqui, vai ofertar. Aí, essa eu aprendi e é uma grande verdade. Daqui a pouco o irmão vai pregar, diz minha oferta. É um ótimo momento para você entender o que é mente e o que é espírito. Você vai ter uma direção de fazer uma oferta, e a sua mente provavelmente vai dizer que não. Você está lá, abre a carteira, tem uma nota de 100, uma de 50 e uma de 20. Você vai olhar, não estou pregando isso minha oferta, fica tranquilo, você que está em casa, fica tranquilo. Quando você abre, é ele que vem ali. Quando você abre, você vai ter uma direção. E se a direção for a de 100, aí a mente vai dizer: por que não a de 20? Entendeu? Como é facinho discernir quando é a sua mente, quando é o Espírito. Porque o Espírito vai sempre lhe levar a extravasar diante de Deus, a fazer o melhor para Deus. E a mente muitas vezes não vai lhe acompanhar nisso. Amém? O Espírito vai lhe dar uma direção de você fazer algo, e a mente vai arranjar dificuldade pelo que você vai fazer. É só comigo isso. O Espírito vai lhe mostrar você no centro do seu chamado, a mente vai dizer que você não é capaz disso. É só comigo isso. O Espírito vai lhe mostrar no auge da sua formatura, exercendo o seu trabalho, você orou, e Deus já te mostra lá dentro da faculdade, agindo em fé. Aí a alma diz: como?
Porque a alma é natural, se você estiver ligado ao natural, ela sempre vai ser circunstancial. E ela vai olhar para o que você tem no bolso, ou o que você acha que tem na cabeça. Mas sabe, seu espírito conhece o espírito que o gerou, e sabe que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O que você está falando, Romulo? Eu estou mostrando a você como discernir o seu espírito da sua alma. Seus pensamentos e emoções da voz de Deus dentro de você. Um sinônimo de espírito é coração na Bíblia. Só que quando a Bíblia fala do coração do homem, a Bíblia não está falando dessa bomba motora, a Bíblia está falando do espírito. Todas as vezes que a Bíblia diz o coração do homem, não está falando aqui. Né? Eu sei que a gente é acostumado. Coloca a mão no coração, irmão, aí todo mundo. Uf. Aqui é a bomba, é o coração bombeador, o que bombeia o sangue do seu corpo, é ele que está lhe mantendo vivo, circulante. Mas o coração que a Bíblia fala é o coração do Espírito, é o seu Espírito. E Jesus centralizou esse coração no ventre. E quando falou para a samaritana, disse: do seu ventre, do seu interior, fluirão rios de água viva. Por que você está dizendo isso, irmão? Porque você vê um povo aqui, eles não estão com dor de barriga. Muitas vezes colocando a mão aqui e orando. Já viram isso aqui? Quem já viu essa cena nessa igreja? Muitas vezes nós colocamos a mão aqui para conscientizar a nossa mente da realidade do Espírito. É algo de consciência espiritual, de você entender, eu estou orando no Espírito. Eu não vou, foi o assunto de quinta-feira, está gravado, só assisti a Amanda ministrando a importância da oração em outras línguas. A oração que alinha você com Deus, a oração do seu Espírito com o Espírito de Deus. Ah, Romulo, então se fica orando meu Espírito, eu posso ficar de boca fechada? Claro que não. Flui através da sua boca. Amém? Quando a gente vai orar por pessoas para receber o batismo com o Espírito Santo, algo que deve ser instantâneo, você creu no Senhor Jesus, confessou Ele, você pode e deve ser batizado agora. Você tem que sair daqui essa noite orando em outras línguas. Se você chegou aqui sem orar em outras línguas, essa noite você vai sair daqui orando em outras línguas. Amém? Aí quando a gente vai orar por pessoas, elas estão esperando quase uma possessão, que Deus a possua e tome e arrebate a boca delas e comece a falar: não, meu irmão, é você que vai abrir a boca, a língua é do Espírito, está dentro de você, mas quem abre a boquinha e ora em outras línguas é você, santo. Não é uma possessão, é uma ação de Deus movendo você. Amém? Deus não baixa em terreiro, não invade a casa. Ele bate a porta e entra quando alguém dá lugar, quando alguém permite, quando alguém deixa. Isso vai para outro ponto em relação ao profeta. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Amém, irmão? O profeta jamais é um causador de tumulto em meio à igreja. O profético, Deus não tem problema, irmãos, em dizer uma coisa depois de dizer. A Bíblia diz que ainda que o homem minta, Deus permanece verdadeiro. Que seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Ele é fiel e verdadeiro. Deus não pode mentir, diz a palavra. Então Deus não tem problema de dizer algo e depois contradizer esse algo que Ele disse. Do que é que você está falando, Rômulo? A palavra é a grande juíza de tudo que você sentir ou perceber. A Bíblia diz para esse espírito, essa voz, ser submetida a um crivo, a um juízo. E que crivo e que juízo é esse? Diga a palavra. Diga a palavra. Diga de novo, diga a palavra. Nada que você escute de Deus, perceba de Deus ou sinta de Deus vai de encontro àquilo que está escrito. Entendeu isso? Você percebeu, sentiu ou ouviu algo que está contrário aos ensinamentos da palavra, repreenda. Você pegou a frequência errada. Aleluia, o seu espírito é uma antena para o mundo espiritual. Profeta alinhado com Deus é uma bênção, irmão, é a voz de Deus na terra. O problema é quando ele muda o ângulo da antena, às vezes ele sai numa frequência errada. E quem traz esse julgamento para aquilo que eu recebi, se é de Deus ou não, diga a palavra. A palavra é a juíza. Amém? Deus não dará uma direção a você que contraria a sua palavra. Deus não falou algo para você que contraria a sua palavra. Quem mata, rouba e destrói é o diabo. Deus não anda fazendo isso por aí. Se há uma voz que está lhe incentivando a matar, roubar e destruir, essa voz não é a de Deus.
A vontade de Deus é boa, perfeita? Se essa voz está te levando para um lugar diferente do que é bom, perfeito e agradável, provavelmente dessa voz não é a de Deus. Julgue as percepções. Julgue a voz pelo que está escrito na palavra. Agora, gente, porque existe ouro falso, deixou de existir verdadeiro? Sim ou não? Pastor, tem muito ouro falso no mundo, tem muita coisa falsa no mundo, tem muita profetada no mundo, tem muita meninice, muita criancice, muito mover na carne, é verdade, tem mesmo. Mas porque existe isso e deixou de existir o verdadeiro? Em um mover, irmãos, tem o Espírito de Deus agindo. Tem o Espírito do outro lado, às vezes agindo. Já expulsei demônio de gente orando em línguas. E era uma pessoa que estava manifesta com espírito maligno. Houve uma atuação de um dom do Espírito chamado discernimento de Espírito. Amém? Uma atuação maligna, pode haver uma atuação maligna. E pode haver a carne, sim. As emoções, por que não? Amém, irmãos? Essas emoções enquadradas naquilo que diz a Escritura, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Irmão, é pecado de jeito nenhum você correr no momento certo, você se mover no momento certo, pular, gritar, dentro de um momento certo, de um contexto certo, não há problema nenhum. Gosto muito dos meus pais na fé, irmão Rega, ele disse que é melhor uma igreja com fogo selvagem do que uma igreja com fogo nenhum. Fica tranquilo, você está num lugar de gente madura, que se você se exceder, vão lhe corrigir, fica de boa. Amém? E você tem que estar aberto à correção. Mas se mova, reaja. Se mova naquilo que o Espírito está lhe movendo. Eu não sei você, meu irmão, mas quando eu venho para o culto, eu venho para uma festa, eu não venho para um velório. Eu venho para responder à unção. Às vezes eu respondo gritando, quase sempre. Pulando, rindo, mas eu respondo à unção. Isso me mantém bem avivado. Amém? Glória a Deus por isso. Romulo, mas isso é carne, você que está julgando, meu querido. Eu estou fazendo pelo meu espírito e me movendo na minha carne mesmo. Eu ainda não fui transformado, a carne ainda está aqui. Essa carne ainda não foi arrebatada, ainda não foi revestida de imortalidade. Então ela está aqui, eu vou me mover nela. Amém? Amém? Não é porque existe o falso que deixou de existir o verdadeiro. Há uma voz de Deus falando em você. Há uma voz de Deus. Deus, Ezequiel capítulo 36, versículo 26 diz: eu vos darei um coração novo. Aleluia. E dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne. E vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós, diga o meu espírito. Diga o meu espírito. E farei com que andeis em meus estatutos e guardeis os meus juízos. O Senhor estava falando desse tempo em que nós tivemos o Espírito recriado e o Espírito dele habita nesse Espírito. Amém? E aí ele, em 2 Coríntios 5:1 diz, porque sabemos que se nossa casa terrestre, olha como a Bíblia está chamando, esse corpo que você deve zelar por ele, muito bem mesmo, mas a Bíblia chama ele de casa terrestre. Este tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas nos céus. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 4:16 diz, por isso não desfalecemos. Me ajuda aí, diga para essa pessoa que está do seu lado aí, não desfaleça não. Me ajuda de novo, diga aí, desanime não. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Fica tranquilo. Ainda que sua pele não seja a mesma pele sedosa daquela infância ou da adolescência, ainda que seu corpo não tenha mais aquele vigor da infância e da adolescência, o seu homem interior, ele se renova de dia em dia. Eu não sei se você se anima com isso, mas eu fico empolgado. Porque eu entendo que o meu espírito é renovado, Juninho. Às vezes a junta quer negar essa renovação, mas para isso existe a confissão e a palavra. Eu declaro curado e sarado. Curado e sarado. Não, pastor, mas existe a idade do condor. Eu não quero essa idade para mim, não. É sem dor. A minha idade é sem dor. Amém?
Mas é porque às vezes me dá uma coisa. Receba não, irmão, manda embora. Então, ainda que seu homem exterior se corrompa, o homem do interior, perceba isso, há um homem no interior. Ele se renova a cada dia. Deixa Deus cada dia, meu irmão, renovar as suas forças. Olha, eu falei agora há pouco, um Deus Espírito criou tudo aquilo que se vê. O que se não vê, um Deus que se não vê, criou tudo aquilo que nós vemos. Em Efésios, quando fala que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Amém? Diga, eu sou abençoado. Meu irmão, se anime com isso. Diga, eu sou abençoado. Sabe, olha, o diabo, quando fala no seu ouvido que você é azarado, ele grita. Quebrou uma coisa. O diabo, ixi, olha, que dia ruim. Olha, ele não fala assim, que dia ruim. Não, ele grita. Então, quando for para confessar a palavra, fale com gosto. Fale com gosto. Amém? Diga, eu sou abençoado. Oh, glória. Só que aquele versículo diz, somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões. Aí eu fiquei, mas rapaz, eu não podia ser abençoado aqui não. Tinha que ser nessa região. A primeira vez que eu li, eu disse, essa bênção não podia se manifestar aqui não. Irmão, quando você se aprofunda na palavra, você entende que ela vem de lá, mas se manifesta aqui. Ela vem de Deus, mas para um sentido prático na sua vida, ela vai se manifestar na sua vida. Você começa a declarar e viver aquilo que está na palavra. Você começa a dizer, a situação diz, você é um liso, você é um quebrado. Aí você olha para a Bíblia e diz, eu sou rico, porque Ele se fez pobre para que eu fosse rico. E você declara, obrigado Pai pela riqueza do Senhor em mim, obrigado pela manifestação dessa prosperidade em minha vida. Sabe, você começa a chamar literalmente a existência e se manifesta. Vem de lá, mas se manifesta aqui. Começa no Espírito, mas a manifestação dela alcança a sua vida em todos os aspectos. O que é que você está falando, ministro? Eu estou falando de algo que mudou a minha vida. Está aqui um que chegou aqui, não foi arrastando a cachorra não, porque eu não tinha a bendita da cachorrinha. E eu vejo os frutos da fé na minha vida, porque eu chamo a existência, vem. Sabe, e quando eu falo pela palavra de Deus, é a palavra de Deus falada pelo Filho de Deus, um rei sacerdote, e ela se cumpre. É um Espírito, assim como Deus, declarando o que está escrito, e se manifesta, Vanessa. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Por que você está falando isso, irmão? Para você entender que começa no Espírito. Você começa nessa consciência do seu espírito, e nesse ritmo de oração em línguas no Espírito Santo, e você vai começar a ver a manifestação disso na sua vida de uma forma prática. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus, eu sou um espírito, você é um espírito, diga eu sou um espírito. Habito em um corpo, e possuo uma alma. Diga eu não sou, me ajuda vovô, eu não sou guiado pela minha carne. Diga, eu não sou guiado pela minha alma, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Em meu espírito. Você sabe qual é o maior câncer hoje que eu vejo em meio ao povo de Deus? É um câncer que não está no corpo, está na alma. É a alma. Um monte de crente almático, um monte de crente sendo esmagados nos seus sentimentos e nas suas emoções. Isso me diz algo, igreja. Me diz que essa pessoa não entende que antes de ser uma alma, ela é um espírito. E o Espírito de Deus, o seu espírito, pode e deve subjugar a sua alma. Você não pode ser conduzido, como a Bíblia diz, pela vaidade dos seus sentimentos e pensamentos. A alma, ela vai lhe querer sempre levar você para um lado de melancolia, de tristeza. Irmão, quem aqui já não ouviu música para chorar? Eu ouvi sofrência sem ser gospel e gospel. Estou sendo sincero. Eu ouvi sofrência em mesa de bar para chorar. Meu irmão, nosso irmão mais velho, que hoje é um grande homem de Deus, ele conta umas coisas, ele diz assim, irmão, quando eu era do mundo, ele diz, quando eu era do mundo, eu nem estava pensando em ninguém, mas apareciam umas músicas e dizia assim, ela se foi.
Aí falava de uma mulher que tinha deixado o cabra, né? Aí ele disse que ficava lá na mesa do bar, procurando na memória dele uma mulher que tinha passado na vida dele, para ele pensar e sofrer aquele sofrimento. Eu fui criado dentro de um bar, meu pai era dono de bar, eu chegava nas mesas, o povo chorando. Você sabe disso, acaba. Você chegava, você está chorando por quê? Sei não. As músicas foram feitas para botar o povo para beber e chorar. Aquelas músicas foram, irmão. Tem crente que se converteu, mas a vontade de chorar continuou. Bota umas músicas de quem chora. Tem problema em chorar? Eu acho que eu sou o cara que mais chora dessa igreja. Não tem problema nenhum em chorar. O problema está em incredulidade. Em você chorar porque não recebeu. Tendo Deus dizendo, eu já lhe dei, você está chorando por quê? Eu não sei vocês, quem é pai e mãe aqui? Olha, eu fico invocado com meus meninos. E essa aqui mais que eu. Quando ele chega e fica, mãe, ela fica, diga menina, mãe. O que é, menino? Ele nem disse o que era e já está chorando. Momento de oração com o crente almado. Tem petição não, irmão, é choro. Deus dizendo, o que foi, filho? Você sabe, Deus. Não sai nem o pedido. Imagina só, irmão, se a fé dessa criatura não está movendo os lábios dela para pedir, quanto mais para receber. Ela já está chorando por não receber, antes de orar para pedir. Isso é choro de incredulidade, meu querido. Fica tranquilo, 70 vezes 7 ainda posso exigir disso de você mais um pouquinho hoje à noite. Não há problema nenhum em chorar de alegria diante de Deus. Em chorar crendo, feliz com o Senhor. Mas você não pode ser conduzido pela sua alma. Amém? Nós vivemos pela fé. Andamos no Espírito. Chega de grandes homens e mulheres de Deus derrotados na alma. Não, gente. Essa não é a proposta de Deus em você. Percebe isso. Se fortalece no Espírito. Rômulo, você está dizendo o quê? Que isso não acontece comigo? Que como acontece? Aconteceu com o salmista. O salmista foi para diante do espelho, Rebeca, e disse, por que estás abatido, a minha alma? Ele estava falando com outra pessoa, não, ele estava falando com ele. Ele olhou para ele mesmo e disse, ei, por que você está abatida? Por que você está triste? Aí a alma deve ter dito para ele, os problemas aí. Aí ele olha para ele mesmo, pode olhar, está lá no salmo. Espera em Deus. Espera em Deus. Sabe, tem hora que você tem que parar, olhar para a sua alma e dizer, ei, para de mimimi. Se levanta, cabra. Você é crente. Chega. Eu faço isso comigo direto. Estou cansado. Aí o Espírito, não, levanta, se apruma. Há uma graça, há um favor. E a alma, que favor o quê, mano? A graça foi até ontem. Aí o Espírito, bota o pé nas águas. O dia que a gente está mais cansado, é ou não é, profeta? É o dia que vem a graça mais sobrenatural para você vencer o cansaço. O dia que você quer menos vir para a igreja, é aquele culto que você parece que vai voar. Mas a alma quis lhe segurar lá. Lá atrás, se você tivesse dado ouvido a ela, você não tinha vindo receber. Vou dizer uma, falo pelo Espírito para você. Se você tivesse ouvido a sua alma, nem crente tu era. Você já tinha desistido há muito tempo. A alma quis tirar e está querendo tirar você do seu chamado. A sua mente está tentando tirar você do seu chamado. E se você deixar, ela está tirando você do seu chamado. Depois ela vai tirar da sua vida com Deus. Não cede para os seus sentimentos. Não cede 1 milímetro para o diabo. Todos os que pensaram em louvar e por medo de desaprovação de alguém deixaram de pegar no microfone para cantar, começaram desistindo do ministério de música e terminaram desistindo de outras coisas em sua vida. Eu estava nos adolescentes, eu vi lá em Apocalipse
O mesmo capítulo que fala que essas pessoas não herdarão o reino de Deus, serão lançados no lago de fogo, está lá a timidez. A timidez começa lhe tirando de uma apresentação oral na escola, e depois vai tirar você de um concurso. Se você ceder para o medo aqui, ele vai lhe dominando. Está na hora de você, pelo Espírito, colocar essa alma no lugar dela. Timidez, você não me para mais. Medo, vergonha, você não me para mais. Autoimagem distorcida, que foi criada por uma família que não reconhecia o potencial que eu tinha, pela história que não me estimularam. Imagem distorcida de mim mesmo, você não me para mais. Porque a partir de agora eu não vou ter mais uma autoimagem, eu vou ter uma imagem do alto. Eu vou me enxergar como a Bíblia me enxerga. Eu vou olhar com os olhos de Deus para mim. Fique em pé em nome de Jesus. O seu espírito é infinitamente mais forte, porque o Espírito de Deus está nele, e ele lhe capacita para você vencer. Nós não somos animais fadados a seguir os instintos e a morrer pelos instintos. Olharam para mim e disseram: rapaz, você não tem cara de crente não. Eu digo: é porque você não me viu por dentro. Porque talvez por fora meu corpo ainda não diz isso para você, mas por dentro meu espírito foi transformado e eu tenho a cara do meu Pai. Talvez pelo instinto disseram a você: olha, você instintivamente, suas vontades carnais vão lhe tirar do propósito. Mas você não está entendendo, eu não sou mais guiado pelas minhas vontades carnais. Elas vêm, mas eu não sigo elas, eu sigo a vontade de Deus, aquilo que Deus fala para mim no Espírito. Sabe, irmão, isso é algo tão incrível, tão incrível, tão incrível, que eu paro e vejo o que Deus faz através da minha vida e olho, eu digo: uau, Deus. Uau. Quem é esse aí? Quem é esse rapaz aí com a Bíblia? Quem é esse com o microfone? Eu não me reconheço mais. Ficou tão distante, Felipe, daquele menino criado no Jeremias da Rocha 236, está lá a casa, o endereço da bênção. Ficou tão distante. E eu paro: meu Deus, o que é que o Senhor está fazendo? E deixa eu dizer uma coisa: vai além, é só o começo. Você mesmo vai olhar para o que Deus vai fazer através de você e dizer: uau, uau. Eu estava na calçada de uma casa, quando o irmão que não sabia nem falar estava dirigindo um culto. Alguém olhou e disse: meu Deus, esse é irmão tal. Pessoas irão de longe ouvir e enxergar e parar e olhar e dizer: é fulano, não acredito, não creio. Aquele rapaz que quando se colocava na frente de alguém se tremia. Aquela moça que não tinha aquela reputação toda, é ela que está pregando, é ela que está anunciando. Sabe, aquele homem que não podia se conter diante de drogas, diante de vícios, é ele que está livre, libertando outros. Uau! Levante suas mãos. Ora, faz a sua melhor oração. Se entrega, o louvor vai cantar uma música. Faz a sua oração. Eu quero chamar aqui rapidinho, tem que ser rápido. Você que já foi impedido de dar um passo por medo. Medo / timidez. Bem rápido, vem aqui à frente. Vem aqui. Quero orar por você. Desce aqui.
Pode louvar, à vontade, deixa fluir. Dá graças. Todos aqui. Mandar na casa. Uma nova unção. Uma nova unção para um novo tempo, recebe. Ousadia, ousadia, ousadia. Em nome de Jesus. Reparte o moço. Uma nova unção para um novo tempo. Ousadia, 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 ousadia. Sabe, o Senhor te segura pela mão. Tirando de ti, Com paciência
Esse lugar alto para você enxergar mais longe. Coisas que antes estavam fechadas serão mais abertas, esclarecidas. Lá do seu povo, não mais aquela menina medrosa, a intimidade, ousada, 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 ousada.
Amém. Pai, nós nos rendemos a Ti, rendemos a Tua unção, rendemos ao Teu mover. Fique de olhos fechados. Isaac, eu via anjo, um anjo com você aí. Baixa só um pouquinho. Você pode tocar. Toca, pode tocar. Deixa o Espírito te conduzir. Pode deixar o Espírito te conduzir. Aleluia. Você sabe que eu não mexo muito com vocês, mas eu queria que vocês parassem mesmo, deixar só a bateria. Por enquanto, só a bateria. Já estou encerrando, Juninho. Eu sei que meu tempo já foi, mas deixa só a bateria. Eu via como um anjo de Deus sentado aí onde você está. Há uma unção de Deus movendo você, movendo a sua vida. Feche os olhos em nome de Jesus. Você que está aqui essa noite, algo que Deus está fazendo no seu espírito neste momento. Xarabraçotocose, xerenjose, brantacatapase, oriasitiki poyenchoyese, xobranchocosotorobose. Há um agir de Deus, há um tocar de Deus. Sabe, eu orava aqui no Ora Inside, o Senhor me fez ver como alguém que teve uma parada cardíaca e alguém chegava aí reanimando ele. Eu vejo como Deus nesse momento reanimando o seu espírito. Há um toque do próprio Espírito de Deus e da unção de Deus lhe animando pelo Espírito. A tua alma está sendo alcançada através do seu Espírito. Há um animar de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Inside. Obrigado, Juninho. É sempre uma bênção servir aqui no Senhor. Viva uma vida no Espírito. Esse é o estilo de vida que Deus proporcionou para nós. Uma vida pela fé no Espírito. Em nome de Jesus.